Pronto. Bom, boa tarde a todos que estão nessa reunião promovida pela Comissão de Cultura do Núcleo de Psicanálise de Marília e Região. Hoje vamos ter a presença da Nilde Parada Frank. A Nilde é nossa colega da Sociedade de Psicanálise de São Paulo. A Nilde, ela é analista de data, analista de crianças, né, e é também docente lá do Instituto de São Paulo, né? Entre outras coisas, né, Nilde? Inclusive agora também acompanhando aqui o nosso núcleo para ver se a gente vai se juntar com a International, né? Com a IPA, né? E eu queria, então, antes de abrir para você comentar, Nilde, a sua parte, né, o comentário do filme A Filha Perdida, eu passar a palavra a Cibele Brandão, que é a nossa presidente aqui do Núcleo de Marília. Por favor, Cibele. Obrigada, Luiz Fernando. Então, boa tarde a todos vocês, muito obrigada pela presença e muito obrigada especialmente a Nilde, que tem sido assim uma companhia muito importante para nós. E eu gostei muito quando eu vi o nome dela para comentar o filme, porque o Cine Debate, a gente tem assim um apreço muito grande por essa atividade, porque ela é um misto, né, Nilde, assim, de entretenimento, porque a gente assiste o filme, fala sobre ele, mas é uma atividade que a gente aprende muito da vida, aprende muito sobre psicanálise. Então, eu tenho a impressão assim que tem sido muito importante. O Luiz Fernando tem escolhido com muito esmero, sabe, os filmes, os convidados. Então, a gente está muito satisfeito e, com certeza, a Nilde vai nos trazer assim uma contribuição muito importante. Então, eu desejo uma ótima reunião aqui para todos nós, viu? E um prazer Então, estar aqui com vocês. eu e minha tropa, viu, Cibele? Eu e mais uns É, 200 lá. não, eu falo Luiz Fernando, mas é no plural, viu? Não, tudo Com bem. certeza. É. Então, tá bom, obrigado. Nilde, então, por favor, as suas palavras. Uhum. Então, primeiramente, eu quero dizer que eu estou muito satisfeita de estar aqui, não uma sociedade, um núcleo que eu venho acompanhando há muitos e muitos anos, né? Primeiro em visitas presenciais, né? E ultimamente online. E realmente, o Luiz Fernando se esmerou, foi ele quem indicou para mim esse filme, eu não tinha visto ainda. Eu tinha intenção de apresentar comentários de um outro filme, mas depois não achei que seria muito adequado. E o Luiz Fernando, então, sugeriu esse, que eu acho que é um filme que a gente poderia ficar falando o dia inteiro. Tem tantos ângulos de percepção, porque é assim, todo mundo assiste o mesmo filme, mas ninguém vê o mesmo filme. Cada um seleciona de acordo com o que convoca dentro de si, né? Que aspectos do personagem ou dos personagens secundários, das relações entre eles. Bom, a minha formação inicial, eu comecei a trabalhar muito, logo que me formei, com crianças. Trabalhei muitos anos em que a minha clínica era basicamente crianças. A criança mais nova que eu atendi tinha 1 ano e 9 meses. Era um caso bastante grave de falha de desenvolvimento. Então, eu fui aprendendo na vivência com a criança, com as famílias, e mais depois na formação psicanalítica, que nós somos assim, olha, isso é só uma amostrinha. Assim, olha. Dentro de nós tem a criança recém-nascida, sem recurso psíquico nenhum, tem a criança
que mama, tem a criança que é desmamada, tem a criança, tem todas as identificações com a mãe, com o pai, essas identificações vão se ampliando ao longo da vida. E por que eu estou dizendo isso? Né? Porque eu acho que esse filme convoca a pensar na criança que está dentro de cada um dos personagens. Né? Então, esse filme foi bastante comentado na mídia, tomando como vértice assim, o conflito das mulheres entre com o trabalho e a família, né? Especialmente quando se torna mãe. Mas não é por aí que eu vou fazer os meus comentários. Eu vou usar um outro vértice. E começo perguntando de que filha nós estamos falando. Né? Estamos falando da filha perdida, mas de qual filha? É Helena, aquela menininha que na praia se afasta da família e se perde? É Bianca, a filha de Leda, que o filme deixa sugerido que ela está desaparecida, ou morta até, né? Porque a mãe, a Leda, só fala com a outra filha no telefone. Quando perguntaram a ela assim, onde estão suas filhas? Ela não respondeu. E tem uma cena em flashback que ela está com a filha menor no colo, Marta, e está desesperadamente chamando pela Bianca, né? E tem aquele mar revolto batendo nas montanhas, né? E fica em suspense se essa criança desapareceu, morreu ou não. Então, mais uma hipótese. Será que também esse filme não fala da criança perdida dentro da personagem, dentro da Leda? Uma criança de quem ela se desgarrou, ela se perdeu de si mesma. Então, vamos começar do início do filme. Né? Leda chega nessa praia com uma quantidade de malas, né? De livros. E eu pergunto, será que essa imensa bagagem está sugerindo que ela tem nas costas, né, uma quantidade enorme de fatos da sua história que ela precisa estudar, ou seja, conhecer de si mesma? Então, eu acho que não é à toa que no filme aparecem esse comentário, né, da quantidade de malas de livros. Aparentemente, ela é uma pessoa muito isolada, que sente, ela tem uma rejeição ao outro, né? Ela sente que o outro a perturba. E perturba por quê? Porque traz a ela lembranças, traz a ela sentimentos que ela não sabe lidar. Então, logo que chega o barco, né, com os turistas, todo mundo alegre, muita gente jovem, crianças, ela fica muito perturbada, aborrecida mesmo. Né? E quando pedem a ela para se afastar um pouco para a família, ou a família que chegou a ficar unida, ela disse, não, obrigado. Quer dizer, uma pessoa que mostra um certo mal-estar e nenhuma generosidade. Aparentemente, é uma pessoa fria, uma pessoa pouco receptiva. Bom, e ela, então, defensivamente, não é? Ela fica muito indisponível para que as pessoas não se aproximem dela. O outro, para ela, é como aquela pinha que caiu do pinheiro nas costas dela e a machucou. Né? Parece que há uma sugestão, assim, por que a pinha está na história? Né? Está na história porque é algo que ela não esperava, ela não controlava, e também está na história porque aparecem
pessoas desse grupo, né, que são generosas, que ofereceram um bolo para ela, ofereceram a pomada para ela cuidar do machucado nas costas, e ela sempre desconfiada, sempre numa atitude assim de não se aproxime. E quando alguém se aproxima, ela não acredita muito que é de uma forma amorosa, generosa. Então, ela vai pondo de lado. Né? Também tem uma outra cena, não é, que quando ela está jantando lá embaixo no restaurante, e chega aquele senhor para conversar com ela, e ela fica incomodada e depois pergunta para ele: agora eu posso comer o meu jantar? Então, ela está sempre afastando os outros dela. E o filme mostra, em flashback, uma vida de casal com 2 filhas, Marta, que é a mais quieta, aparece menos, né? E menos reivindicativa também, e Bianca, que é muito demandante, que ela luta por um espaço no mundo da mãe. Leda diz: ela suga tudo de mim. Será que ela, de algum modo, está falando de uma menina dentro dela que continua em busca do olhar da mãe? Ela se refere... ela fala da mãe, não é? Ela se refere à mãe, que ela diz que a mãe tinha vertigens. Eu me pergunto, será que essa mãe era uma mãe sofrida, deprimida? Ela também, como Leda, sem recursos psíquicos para suportar as demandas de afeto da filha? Tem uma psicanalista francesa que ela tem um livro sobre vertigem e ela liga a ansiedade de separação, a dificuldade de se separar do outro. Parece-me que Leda tem dentro dela 2 crianças, a criança Bianca e a criança Marta. Uma buscando a confirmação do seu valor no olhar do outro, como ela precisava dessa valorização. A outra é mais recolhida, mais introvertida. A primeira, bastante impulsiva, buscando essa valorização narcísica, pode, às vezes, ser até violenta. Como, por exemplo, quando ela briga com a Bianca, por causa da boneca. Né? A menina pintou a boneca e ela considerou que a menina tinha sujado, tinha conspurcado essa boneca, e a violência é tão intensa que ela pega a boneca e joga. Lá de cima, a boneca se espatifa. Né? Então, esse é o lado dela, né? Que é muito impulsivo e muito violento. Então, ela tem dentro dela, né, essas 2 crianças, porque a Marta, ela pouco aparece no filme. Em compensação, a Bianca, ela também é violenta, ela chega a bater no rosto da mãe. Né? E a mãe é tão suscetível a qualquer coisa que a incomode, e eu acho que deve ter incomodado mesmo, quando a filha passa a escova no cabelo dela e pega a orelha. Né? E ela fica uma fera, põe a menina de castigo. O que a gente vê? Uma personalidade que não se contém. E ela não se contendo, né, expelindo todo o mal-estar através da agressividade, da destrutividade, ela não pode trabalhar isso internamente, né, dentro dela. Então, em busca, não é, dessa narcisação, ela se atira na direção de pessoas que potencialmente poderiam melhorar a imagem que ela tem dela mesma. Então, ela se apaixona e se entrega por uma relação com aquele professor
que fez elogios ao trabalho dela. Então, essa paixão tem muito mais a ver com essa busca de alguém que a valorize, que vê nela algum valor intrínseco, porque ela mesma não é capaz de fazer isso com ela mesma, né? Falando agora da boneca de Helena, né? O que aconteceu com a boneca? A criança vê os pais brigando, né, uma briga feia, e ela pega a boneca e morde a bochecha da boneca, e depois larga a boneca no chão e desaparece. E todos esses movimentos produzem uma reação muito intensa em Leda. E ela estava ali atenta e conseguiu achar a menina com o chapelão da mãe, né? E a menina dizia: eu perdi minha mãe, eu perdi minha mãe. Então, uma possibilidade dela ir atrás da menina é um dos movimentos que ela faz de reparação. E eu me pergunto, reparação pelo que, naquele momento, ela sabia dela mesma, o quanto ela tinha maltratado, especialmente a filha Bianca, sem paciência, agressiva, sem nenhuma possibilidade de entendê-la, né? Então, ela vai atrás da menina. Mas a menina continua dizendo: eu quero a minha mãe, né? Então, eu me pergunto, nesse encontro com a boneca, que depois ela leva escondido para ela mesma. Por que ela leva a boneca? Eu tenho a impressão que é mais um movimento no sentido de uma, talvez, pseudo-reparação, porque ela pega a boneca, ela leva para o quarto dela, e tem uma ambivalência terrível, porque ela põe a boneca num lugar. Depois ela esquece que pôs a boneca ali e fica procurando a boneca. Então, de novo, a boneca é uma filha perdida. E ela toda hora está procurando onde que está essa boneca, essa menina, não é? E veja só, quando eu digo uma uma falsa reparação, porque ela faz a mãe, a menina, a Helena, que estava ali desesperada pela boneca dela, ela faz a Helena sofrer muito, porque ela só está voltada, naquele momento, sem outros recursos, para as necessidades dela, não é? Então, ela se torna cruel com o outro, e eu acho que isso tem a ver, né, com esse narcisismo de morte, e ela fica tão ligada nela que o outro, às vezes, não importa para ela. Então, o filme deixa em suspensa a questão de quem é a filha perdida, onde está a Bianca. O filme mostra também o sofrimento e a agressividade da boneca Helena. E aí, se a gente juntar da Helena, que tinha boneca, se a gente juntar todas as crianças do filme, né? A Bianca, a Marta, a Helena, a gente vê o grau de ambivalência de amor e ódio em relação aos pais, né? E como, por exemplo, né? Quando os pais estão brigando, ela pega a boneca e morde. Provavelmente ela queria era agredir os pais, porque aquilo trazia muito sofrimento para ela. Mas ela desviou isso para a boneca. E uma outra questão que o filme coloca, a relação de Leda com o Will, com aquele rapaz
que era inglês, né? E estava ali trabalhando nas férias. Ele não pertencia a nenhum grupo, ele nem era do grupo local, nem era do grupo de turistas. E ele falava uma outra língua, a gente não pode esquecer que eles estavam na Grécia, né? Então, o que quer dizer isso, né? Esse estranho, esse estrangeiro que está ali e que eles podem falar a mesma língua. Se a gente pensar um pouco, né, relacionar com as ideias de Freud sobre o inconsciente como o estranho a nós mesmos, né? A gente poderia dizer, será que ela encontrou no Will uma pessoa receptiva, que escutou muito, né? Ele quase não falou, ele mais escutava o que ela dizia. Será que há uma sugestão aí de uma qualidade que o psicanalista deve ter? Essa possibilidade de escutar muito o outro, de deixar que o outro conte dos seus sofrimentos, das suas alegrias, né? Me parece que ela encontra nele, não é? Alguém que pode escutar o outro e perceber a necessidade do outro. Então, resumindo, eu diria que a gente poderia dizer que Leda é uma criança mulher sofrida, com uma bagagem de toda a vida para ser estudada, compreendida, elaborada, porque muita coisa ficou com os parcos recursos psíquicos dela, muita coisa ficou sem elaborar, né? Que já vem da mãe. A mãe já tinha dificuldades para lidar com certas situações e tinha esses desmaios. Por um outro lado, a gente vê também a carência, né? A falta de uma mente com recursos para lidar com situações emocionais. Então, não há possibilidades dela conter e elaborar. Ela é impulsiva, né? Ela derrama a sua agressividade, a sua impulsividade. E me parece que ali dentro do grupo, né, você veja, tem os estrangeiros, que são os turistas, que a incomodam muito, a gente poderia dizer, aspectos inconscientes dentro de nós que nos incomodam muito, que muitas vezes a gente não quer saber deles, né? Por que o Freud fala em resistência? Resistência não é consciente, é inconsciente, porque mexer com uma organização de tantos anos, né, a gente ouve às vezes os pacientes assim, se eu mudar, eu vou ficar como? Eu vou me reconhecer? O medo da mudança, a resistência à mudança, não só mudança, mas também perceber aspectos que estão aí, né? Mas que são praticamente negados, que são escondidos de si mesma. Então, por isso que eu levantei a hipótese dela ter se perdido dela mesma. Ela não sabe quem ela é. Ela não consegue escutar, né, esse desconhecido que tem dentro dela. Então, me parece assim que é uma pessoa com muitos conflitos, com muitas cisões, né? Tem também os aspectos eróticos dela, tem os aspectos amorosos, tem momentos que ela é muito amorosa com as filhas, mas parece que o que rege a vida dela, o que encaminha a vida dela, é essa busca de valor, essa busca de narcisação, essa busca de alguém, de uma pessoa que possa minimamente compreendê-la, né, e aceitá-la, porque a vida dela é um misto, né, de conflitos, de aspectos amorosos, de aspectos mal narcisados, e
Então, no filme, o filme com uma cena muito impactante, que é ela saindo do carro, indo em direção ao mar, e ela cai. E vem a água, né? Vem a água do mar. Então, o que o diretor estava querendo com isso? O que ele estava querendo dizer? Aparentemente, ela ia se deixar levar, né? A gente poderia falar que ela tem aspectos suicidas, né? Mas depois ela levanta, e aí o filme começa, e a gente conhece um pouco da história dela. Então, eu gostaria de agora trocar ideias com vocês a respeito do seu olhar também, né? Como eu disse inicialmente, cada um vê algum aspecto que mais lhe toca, né? Ou discutir, conversar sobre os aspectos que eu levantei. Muito obrigado, Nilde. Você mostrou que você fez um trabalho assim minucioso, quase quadro a quadro, né? O filme, né? Antigamente o filme era quadro a quadro, hoje não é mais quadro a quadro, que é tudo computador, né? Mas como vai rastreando ao longo do filme, a sua avaliação, as suas análises, né? Muito interessante. E também a ilustração que você fez de uma boneca dentro da outra boneca, dentro da outra boneca, porque parece que tem esse ponto que é uma história de mãe para filha, depois a filha vai ser mãe, passando um tipo de cultura psíquica, né, que vai passando, né, de mãe para filha, né? Muito interessante esse ponto, mas depois eu vou fazer algum comentário, mas queria abrir então para quem quiser falar, pode se manifestar aqui levantando a mão, como já está aqui não estou chamando Neuci. E aí qualquer pessoa pode se inscrever aí pelo chat, dar um alô que a Cássia vai acompanhando. Oi, gente, boa tarde, doutora Nilde, prazer reencontrá-la, tudo bem? Os comentários, né, que você fez foi uma coisa assim que o que me chamou a atenção, que o filme começa na última cena, né? E na verdade, ela tem um sangue na barriga, né? Que foi a espetada que a moça, a mãe da Helena, deu nela na hora da raiva, né? Que ela devolveu a boneca, né? E a impressão que eu tive que ali começava um resgate dela, porque ela vai embora da ilha, né? Então aí ela vai devolver a boneca. Mas a impressão que eu tive nessa cena é como se ela estivesse nascendo de novo, sabe? Cortando o cordão umbilical, a água como a água do ventre da mãe, né? Eu fiz essa ilusão também, a fantasia, né? De que todos os aspectos dos femininos que ela enfrentou ali naquela convivência eram aspectos dela, como se ela estivesse fazendo uma análise ao vivo e a cores, se resgatando em cada situação, né? Ela faz o tempo inteiro essa analogia entre a vida dela e o que ela está vivendo ali, né? E me dá essa impressão que são todos os aspectos dela mesmo, como se ela estivesse sonhando com partes da personalidade dela, como se ela estivesse num sonho, vivendo partes dela, né? Achei um filme maravilhoso, realmente tem muitas coisas para a gente ver de todos os lados, né? E eu queria comentar isso com você, que eu tive uma sensação que a hora que o mar bate no rosto dela, assim, que ela acorda, né? Parece que ela é acordada para não morrer, mas para viver e nascer de novo, né? Nilce, e a água também, que simboliza o batismo, né? O batismo, na religião católica, é um momento em que a igreja recebe a criança, né? E recebe a criança como um ser vivo e pertencente à comunidade
dos homens, né? Da humanidade. Eu acho que essa questão da água que você trouxe é muito interessante, porque tudo é rodeado de água, né? Ela está numa ilha. Isso também é simbólico, né? Ela está numa ilha. Ela é uma ilha. Muito obrigada, Nilce. Boa contribuição. Tem alguém por aí, Cássio, para falar? Você estimula a gente a pensar bastante coisa. Valeu. Obrigada. Por enquanto, a Cacilda agora quer falar. Então, é bom estar com a Nilde de novo, né, Nilde? Passamos alguns... A Nilde foi a minha supervisora do meu primeiro relatório. Eu sempre gosto de ouvir a Nilde falar. Mas eu queria, assim, trazer a minha impressão, Nilde, do filme. Eu gostei muito quando você fala, assim, que de fato, né, o filme não é o mesmo para cada um de nós, né? Então, esse filme, quando eu comecei a assistir, me chamou a atenção porque eu fiquei muito impactada com as cenas que ele vai trazendo, que ele vai apresentando. E eu fiquei muito impactada com o olhar da Leda frente às situações que ela vivia. Porque eu fiquei pensando assim, eu sempre estava em dúvida, quem é quem nessa história? Então, ela estava lá sentada, tomando sol, e uma pessoa queria que ela mudasse de lugar. E ela falou, não vou mudar de lugar. E assim se repete várias situações, né? Que daí oferecem o bolo, mas eu não quero comer bolo. E aí oferece, e ela sempre olhando para algumas cenas lá com a menina, com a Helena, parecia assim que ela estava observando algo que a família como um todo não estava presente, mas que ela estava. Então, eu fiquei muito envolvida com esse jogo que as cenas do filme vai mostrando, e mesmo, né, que de fato ela tenha tido atitudes onde ela vai se afastando das pessoas, mas eu estava sempre considerando isso, não, mas olha, como é que as pessoas entram umas na vida das outras, né? Então, eu fiquei muito com esse movimento, né? O que acontece, né? Como é que a gente se coloca em relação ao outro, né? Eu fiquei sempre com esse modelo, assim, que a Leda, ela estava sempre, assim, recebendo, pensando, se afastando, e eu me via sempre pensando assim, mas como é que é esse negócio da gente se aproximar? A gente não sabe se a pessoa quer que a gente se aproxime. E até eu fiquei pensando muito na função analítica. Como é que a gente se aproxima do outro? Como é que a gente recebe o paciente? Como é que a gente faz para percorrer um caminho junto com o paciente? E eu gostei quando você lança essa... Mas que filha é essa que está perdida? Né? Quem que se perdeu, afinal de contas? De fato, quando ela esconde a boneca e quando ela fica aflita, e esconde a boneca de um lado, esconde a boneca do outro, eu ficava sempre no impacto de que a família como um todo, ela tinha tido a informação que era gente maldosa, alguém em algum momento falou isso para ela no filme, que eram pessoas maldosas. Eu ficava sempre achando, ai meu Deus, vão achar a boneca com ela, vão fazer alguma coisa com ela. Então, assim, quando ela fica com a boneca, então aí eu fiquei pensando que o que está perdido dentro dela? Quem que se perdeu, afinal de contas, né? Então, eu achei um filme belíssimo, gostei de ouvir seus comentários, Nilde, super obrigada. Achei um filme belíssimo por conta disso, né? Porque a gente pode ir fazendo várias reflexões ao longo do filme. Inclusive, assim, que me tocou assim, bom, quem somos nós e como a gente se aproxima do outro,
Obrigada, viu, Nilde? Gostei muito de estar Mas, aqui. Cacilda, eu acho que essa é uma questão essencial, não é? Porque se não houvesse o outro, nós não teríamos conflito. Mas o outro existe. Existe fora, existe dentro de nós, que é o inconsciente, não é? Que nos guia, que nos leva a caminhos que a gente não escolheu conscientemente, não é? Ou faz com que a gente faça escolhas que não são escolhas para o desenvolvimento, que são escolhas ou regressivas, ou ou superegóicas, ou são escolhas ligadas à patologia, né? E não ao desenvolvimento, ao crescimento, à ampliação da vida. Uhum. Obrigada, Cacilda. Obrigada a você. Regina. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde, Nilde. Boa tarde. Que prazer estar aqui lhe ouvindo. Eu achei interessantíssimo você ter escolhido a Matrioska para trazer, né? Porque, ao mesmo tempo que tem um bebê, parece uma simultaneidade, né? Mas se a gente vai abrindo, parece que são vários tempos dentro de um tempo só, né? Como se a gente pudesse só ver a boneca de fora. Mas uma coisa que me chamou a atenção realmente nesse filme é uma questão delicada mesmo, como você foi abordando, né, quem é a filha perdida. Mas tem uma coisa que me chamou muito a atenção, primeiro isso, a questão da boneca destroçada, né, quando ela joga da filha, a boneca que ela já trouxe da mãe, a mãe que deu para ela que brincou com aquela boneca, a primeira boneca, vamos dizer assim, a primeira filha, e quando ela pega a boneca e vai, eu fiquei pensando, Nilde, você que trabalhou muito com crianças, eu também, que parecia uma espécie de ludoterapia que ela ia exercendo ali nessa outra boneca, limpando, tirando as sujeiras, entrando em contato com coisas nojentas, doloridas, e dela ver a própria criança, portanto, trabalhando, fazendo um reparo em relação a exatamente essa questão da destrutividade, maldade, o que a gente chame nos humanos, que não é só isso, né? É uma procura, uma busca. Que veja que essa personagem trabalha ali. No filme, é apresentada como uma professora de línguas, e o trabalho dela, que é trazido para aquele homem, que é o único momento que se fala do trabalho dela, né? Na boca do homem, e depois eu vou dizer, porque eu estou chamando assim, desse outro parceiro que ela passa a ter na vida, né? Que é quem ouve ela de alguma maneira como aquela que trabalha, né? Mas também, quando ele fala que ela conseguiu falar sobre a questão da hospitalidade de uma língua estrangeira, que para fazer uma tradução era preciso hospedar. Eu achei isso muito interessante. Então, ver que tem nessa mulher um conflito muito grande com a questão de ser amorosa e de conter todos esses elementos, né, e das paixões violentas que podem existir dentro dela. O que me chama a atenção aqui, numa particularidade, para ela chegar quando ela entrega a boneca a outra mulher que está querendo, que faz essa identidade, a menina pergunta: mas por que você pegou a boneca? E ela traz uma coisa que me pareceu assim
uma questão que, para mim, prendeu muita atenção, que ela disse: por diversão, eu sou uma mãe desnaturada. E, em outro momento, ela fala também: eu sou egoísta. Como é que esses elementos de conflitos mesmo nela, né? Digamos assim, em relação ao que você está dizendo que ela estava buscando, né? Que é uma vida, que é vida. E o tempo todo me parecia mesmo que ela... Quer dizer, começa o filme apontando para a gente como se fosse uma suicida, né? E termina o filme ao contrário, né? Trazendo uma pessoa onde a água traz a vida. Mas eu achei que essa questão da diversão e algo da paixão que levou ela também para fora das filhas, e a culpa, e porque você volta, enfim, é muito interessante, né? Muito rico esse filme, e difícil da gente, mas eu fiquei querendo conversar sobre isso. É isso. Mas, Regina, isso que você trouxe, né, quando ela diz, porque eu sou egoísta, né? Então, esse é um aspecto morto dentro dela, perdido dentro dela, né? Um aspecto deprimido, que eu relacionei também com a mãe, com as vertigens, né? Eu penso que ela tem um autoconceito muito negativo. Ela passou a vida inteira num movimento de buscar narcisação, né? Buscar alguém que diria para ela: não, mas você é uma boa pessoa, você faz essas coisas que você faz porque você tem muitos conflitos, mas procura pensar, procura trabalhar esses conflitos, porque uma coisa é a pessoa sentir que faz coisas ruins, outra coisa é a pessoa sentir que ela é ruim, que ela é feita de um material de pouco valor, né? E no caso dela, eu acho que ela tem isso entranhado dentro dela, que ela não é uma boa pessoa. Então, quando ela pega essa boneca, ela diz que porque ela é egoísta e ama mãe e tal, mas a gente sabe que não é só isso, né? Que ela, alucinatoriamente, ela pegou aquela boneca como se fosse um movimento de reparação com a filha, com a Bianca, porque com a Marta, ela fala, a Marta ligou no filme 2 ou 3 vezes para ela, mas com a Bianca, ela não teve condição de lidar, porque era muito parecida com ela, talvez, né? Me sugava, ela dizia, né? Era interessante a sua reflexão. E você se lembra daquele outro trecho do filme que tem aqueles caminhantes que pegam a maior chuva, né? E o marido dela quer chamar para dentro, né? E ela não quer, mas depois que eles vêm, ela se entrega àquela relação, né, com aquela senhora. Por quê? Porque ela se sentiu valorizada, elas tinham uma conversa, uma troca, né? Então, é uma pessoa tão carente, né, de atenção, não é só atenção, não é qualquer atenção, é uma atenção valorativa, sabe? De valência positiva. Sibeli. Muito interessante o que você trouxe, a forma que você trouxe, porque assim que você começou a falar, parece que é uma coisa convidativa e a gente entra num outro pensamento, uma ideia assim de que a filha perdida exatamente não tem um dado histórico, né, se é uma filha perdida, mas é uma instância do ser humano que
todos os personagens podem estar envolvidos nessa filha perdida, que pode ter um significado assim, da condição humana mesmo, a dificuldade entre o narcisismo e a doação para o outro, alguma coisa assim que todos nós, em algum momento, ficamos em conflito, né? E quando aparece a ideia da vertigem, que, se eu não me engano, é da Daniele Quinodós, né, o trabalho, e que Sim. ela associa com o separar-se e perder o ponto de apoio, de equilíbrio, mas a vertigem, quando a gente sofre uma vertigem, você tem uma sensação de morte, né? O mal-estar é muito grande, você perde a sustentação de si, né? Então, talvez fazendo uma alusão às separações que a pessoa ainda não está pronta para dar conta, né? E que não consegue ampliar, não consegue aprender com a experiência, mas consegue apenas sentir ameaça, né? Ameaça de destruição, de perda, de morte. E como você falou assim, que cada um vê um filme, né, quando a gente assiste, então a gente ganha assim a licença para poder pensar outras coisas. O rapaz que ela se deu bem, que estava ali trabalhando, o Will, né? Eu fiquei pensando também como esse Will, que deve ser um apelido de William, mas eu pensei também que ele pode falar sobre futuro, né? O Will, o que será, né? O que será que pode ser conseguido nessas experiências todas, além da destrutividade ou de voltar para trás? Esse período que ela ficou nessa ilha, será que trouxe alguma coisa diferente para o futuro dela, né? Assim, se pôde ser um momento reflexivo ou de uma outra elaboração, que é o que a gente fica sempre buscando, né? Mesmo as situações de muito sofrimento, muito difíceis, mas se há possibilidade de você estar ali firme e perceber alguma coisa, né, nova para te dar sustentação, né? Eu gostei muito, sabe, de pensar nesse vértice de que a filha perdida é aquilo que não deu certo na vida de cada um, né? O que foi um potencial perdido, né? Sibeli, inclusive, o rapaz diz assim, eu perdi muito tempo na vida. Né? Ele já tinha 20 e tantos anos, estava fazendo universidade. E ela disse que ela também. Né? Então, eu acho que é uma conversa em que eles se encontraram consigo mesmos, né? E se reconheceram como pessoas que ficaram perdidas de si muito tempo, perderam tempo na vida. Tiveram várias filhas perdidas, né? É verdade. Mas eu acho que, se a gente pensar no processo de mentalização, né, que quando a criança nasce, todos nós sabemos, ela não tem mente, ela não tem psiquismo. E tem todo um processo para transformar todas as sensações corporais, né, em algo psíquico. Então, nesse processo de mentalização, o que acontece, né, com a criança que não tem, ou provavelmente, tanto por condições internas, né, por exemplo, pessoas muito que têm muita dificuldade de lidar com frustração, né, e que também não tiveram uma base, né, de relação construtiva para poder introjetar isso. Né? Então, me parece que, quando você fala no Will como futuro,
Acho que sim, acho que eles estão conversando ali, se dando conta que eles perderam muito tempo, que eles precisam pensar no tempo, no futuro. Porque quando acontece que a pessoa não consegue juntar os tempos, né, fica sem um fio de ligação da vida, como se uma coisa não tivesse nada a ver com a outra. A nossa vida é assim, ação-reação. E para não ser só ação-reação, precisa ter uma mente que intermedie isso, né? Que sirva de meio de campo. Senão, ficam ações separadas, mas como é que eu vou saber que eu sou eu mesma se eu não junto aspectos meus? Então, esse filme é muito rico, por isso ele mostra muitas facetas, né? Inclusive essa que você trouxe agora, da esperança. Poder aproveitar alguma coisa da experiência, porque à medida que isso não é possível, é só a experiência de perda, de frustração, e que a crueldade vai se fazendo presente, né? Muito bom filme, nossa, muito profundo, né? Obrigada, Nilde. Sou eu, Cássio? Você. Bom, obrigado a todos que estão participando, muito bom os comentários, estou aproveitando bastante. Mas eu queria fazer algumas considerações assim. Primeiro, o filme foi baseado no livro da Elena Ferrante, que é a tal da misteriosa escritora italiana, que ninguém sabe quem é, né? Eu achei interessante isso, porque ela cria um nome que é fictício, ela inventa esse nome, e ela não quer que seja descoberta quem é a pessoa. Não sei se é ele ou ela, enfim, né? Tem esse mistério. Eu acho até interessante isso, porque aí a pessoa se dá uma tal liberdade de poder pôr tudo que é conteúdo, de tudo que é tipo, nos livros dela, né? Tem essa liberdade. Porque se é uma pessoa X, as pessoas vão querer tipo associar uma coisa à pessoa X, mas é a pessoa Helena Ferrante que é uma incógnita. Então, achei esse ponto interessante. E para ela pôr isso num livro e depois virar um filme, é porque ela deve ter essa capacidade de ter conversado com ela e visto esses assuntos todos, e isso surgiu para ela. Primeiro, queria destacar isso, né? E depois o Nilde, que eu achei interessante no seu comentário, é da impulsividade, né? A pessoa fica em ação, me parece que ela vai ficando esvaziada, né? Esvaziada de si própria, né? E talvez ela fez uma baita cisão, ela virou uma profissional boa, mas apartada de toda a afetividade dela, o mundo emocional dela, né? Então, o que eu enxerguei no filme, a Regina Almeida aproximou uma coisa o que eu ia comentar, que parecia ludoterapia. O que eu enxerguei no filme é como se fosse uma autoanálise. Ela vai fazendo uma autoanálise ao longo do filme, de coisas dela, o que ela viveu, o que ela já passou, as dificuldades que ela teve, a mãe que ela não teve, a mãe que ela não conseguiu ser. Ela vai conversando com ela e me parece que, quando ela rouba a boneca, ela provoca uma situação na família, mais ou menos assim, deixa eu ver como é que essa família lida com o drama, com uma situação emocional terrivelmente sofrida, como é que a criança vai viver, quem vai ajudar aquela criança, né? E ela vai, ao mesmo tempo, cuidando da boneca que ela raptou lá, né? E até combinar no final, né, essa coisa da autoanálise, ela vai conversando, retomando pontos antigos, e no final eu acho que é a coroação de um tipo de reparação que ela liga para a filha, ela liga. E isso me parece que é a ilustração de ela religa, então, com aquilo tudo que ela, nessa autoanálise, foi recuperando, e parece que voltou, né, para ela, né? É a visão que eu tive. Mas obrigado a todo mundo, obrigado muito, Nilde. Luiz Fernando, você está trazendo um aspecto que faz muito sentido. A criança desse filme
que a criança objetivamente perdida, chamava-se Helena, né? Em italiano eles falam Helena, né? E ela é Helena Ferrante. Sim. E o primeiro livro dela, que agora eu esqueci o nome. Amiga Genial. Isso. Amiga Genial. Então, Isso, Amiga Genial. ela fala muito da infância, uma infância pobre, uma infância sofrida, ela tinha muita vontade de conhecer, de saber, os pais não tinham recursos para comprar livros. Vocês se lembram como era uma pessoa, uma menina, né, que já tinha muitos desejos de conhecimento, de conhecer o mundo, e teve uma infância bastante difícil, um relacionamento familiar, né? Principalmente, não sei se principalmente, mas um dos fatores que contou muito o fato dela ser menina, né? Ser mulher. Como a sociedade estava organizada em torno do profissional homem, né? Mas eu não tinha relacionado a Helena Ferrante com essa criança Helena, né? Que, de alguma forma, representa também a Leda, né? Tem um outro livro dela que chama O Amor Incômodo, que ela vai falar da relação com a mãe, né? Que é da dificuldade, né, da relação com a mãe. Antes da Neuci, tem a Maria das Graças, ela fez uma, colocou aqui no chat, Maria das Graças, está aí, você quer falar? Oi. 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 Boa noite, né? Já estamos à noite. É que eu assisti esse filme e fiquei pensando aqui umas coisas, né? Não sei até que ponto faz sentido, né? Porque na cena da boneca, quando pega a filha, né, e joga lá embaixo, eu fiquei um pouco com a sensação de que aquela... Primeiro, eu fiquei com a sensação que aquela boneca era o elo dela com a mãe, né? Uma vez que ela recebeu da mãe. E me parecia que era o único elo assim, mais concreto e próximo dela, né? Que lembrava a relação com a mãe. E quando a boneca cai e ela, enfim, se desintegra, né? Ela fica aos pedaços, eu fiquei pensando na possibilidade dela ter vivido alguma coisa assim, né? De ter, talvez, em algum momento emocional lá atrás, ter havido algum momento assim de interrupção, sabe? Da continuidade do ser, e ela ter vivido uma experiência desintegradora, né? Então, eu fiquei pensando nessa possibilidade também, né? Até o Winnicott fala, não sei se é o caso, né? Mas ele, quando se referia aos comportamentos antissociais, ele falava, né, que a criança ela tinha conquistado, né, uma relação com a mãe ou a pessoa responsável, e que se ela perde de uma hora para outra, né, ela vive esse tipo de experiência, né? E ela fica buscando no mundo algo, o afeto, né? Buscando isso. E eu fiquei pensando um pouco nisso. Eu não sei se tem a ver. Foi isso. Acho que é melhor quando a pessoa mesmo fala, né? Obrigada, Maria das Graças. Nilde, você vai falar? O a Neuci fala, depois você comenta. Deixa a Neuci falar, depois a gente... Eu estava pensando também numa questão que ela fez uma interpretação muito bonita do sadismo dela, né?
que às vezes é difícil a gente entender que o sadismo ele também retrata uma situação de perda, que a criança está assustada, com raiva, né? Que quando ela pega a boneca da menina, né? Eu fiquei pensando, ela é a própria menina pegando uma boneca para ela cuidar, né? Ela estava competindo com a Helena, de certa maneira, e voltou a ser uma criança, né? E aí ela não se importa com a Helena em momento algum, porque ela não é aquela mulher adulta. Ela é outra menina que ela conseguiu tirar a boneca, né? Mas, por outro lado, eu pensei que aquilo era um resgate, porque, primeiro, ela destruiu aquela boneca, ela estraçalhou a boneca que era dela e que a filha não soube brincar. Então, é como se ela tivesse retomando para ela uma capacidade, é como se fosse um sadismo protetor, né? Que ela não está pensando na Helena naquela hora, mas ela está precisando, então, quase que repor. Sabe quando a criança ganha um irmãozinho e ela faz aquelas artes todas, né? Porque ela precisa, de alguma maneira, se resguardar da perda que aconteceu com ela. Então, eu vi o sadismo assim, interpretado de um jeito tão bonito, da gente poder entender a dor de uma criança quando perde coisas importantes, né? E eu gosto muito dessa atriz, eu acho que ela é muito, ela representa muito bem, né, as emoções. Então, o fato dela limpar, dela cuidar da boneca, para mim representou todo esse resgate com ela mesma, dela poder preservar também, mesmo com todo o sadismo dela, o lado bom, sabe? Eu vi nisso quase que um resgate dela mesmo. Olha, Neuci, eu acho que quando a menininha, a filha dela, Bianca, quando ela desenha na boneca, né, eu não acho que ela, para o padrão dela, para as expectativas dela, ela não soube brincar, como você falou. Mas eu acho que, quando a gente trabalha com criança, a gente sempre oferece bonecos para a criança, né? E aí a gente vê como que esses bonecos são representantes das figuras internas. Então, a menina, de alguma forma, é que não dá para ver muito bem o que a menina desenhou no corpo da boneca. Mas, de qualquer forma, eu poderia imaginar, pelo que eu vi, que poderiam representar cicatrizes, né, de sofrimento que essa criança viveu até aquele momento, né, cicatrizes das relações conflituosas, dos castigos que ela recebeu, da falta de escuta da mãe, né? Então, provavelmente ela estava mesmo podendo expressar as cicatrizes que tem dentro dela. Mas a mãe não teve essa escuta. Ela achou que estava estragando a boneca. Porque muitas vezes, por exemplo, quando você põe bonecos de pano, quantas vezes em sessão eu já vi criança arrancando a cabeça, arrancando os braços, né? Porque tem que ter alguma forma de representar e não atuar, porque a criança que não tem condição de representação, ela faz isso com o analista, ou o analista, né? Tem crianças que... Mas nesse momento, Nilde, você não acha que ela se sentiu atacada pela menina, quando a menina rabisca a boneca, a filhinha dela rabisca a boneca? É como se ela estivesse sendo assim, totalmente desconsiderada. Ela perde a noção e joga a boneca pela janela, né? Sim, mas é essa que é a questão, né? Porque ela só viu a coisa do ponto de vista muito concreto.
Ela não teve a capacidade de olhar uma segunda camada, né? O que essa criança está querendo expressar com esses desenhos? Ela não teve condições de pensar numa representação. Não. Ela está ali numa condição tão primitiva quanto a menina, né? Porque ela não está na função materna de compreensão. Ela está tão regredida. Eu acho que ela teve uma baita de uma depressão, né? Quando nasceram essas crianças, né? E ela fica extremamente desapropriada da função materna, né? Ela não aguentava aquelas crianças, né? Parece que ela estava sendo destruída, né? Deixa eu fazer um comentário rápido. A gente está assim, com uns 20 minutos para o final da reunião e estou vendo que tem várias pessoas para participar, então só vou sugerir que sejam breves para dar a chance de vocês mesmos participarem e a Nilde também comentar alguma coisa. Cássia, quem é próximo aí? A Regina tinha levantado a mão, mas eu vou passar, se não se importar, Regina, para o Castro falar, que ele levantou depois, e depois você volta, se der tempo, tá? Castro. Claro, por isso eu já baixei a mão. Obrigada. Castro? Acho que caiu a ligação dele bem na hora. Eita. Não, ele está com... Seu microfone está fechado, Castro. Congelou a imagem Mas dele. congelou tudo. Voltou. Voltou. Pronto, Castro. Mas ele está com o microfone fechado, Luiz. Ainda está sem microfone, Castro. Microfone, Castro. Uma coisa de cada vez, né? Vou passar a palavra para a Eide, aí enquanto isso você se ajeita, Castro. Eide. Oi. Estão me ouvindo? Oi. Sim. Nilde, muito obrigada pelos seus comentários. Adorei. Que delícia, sabe? Ficar ouvindo tantas coisas importantes, né, sobre o filme. E aí o que me ocorreu, o que eu gostaria de comentar, é que durante todo o filme eu fiquei com uma sensação assim de tormento. Sabe aquela coisa desse fio da temporalidade sem uma sequência, como num jogo, né? Então, tinha muita solicitação externa, uma família ruidosa de férias, uma coisa de vida, né? E, ao mesmo tempo, ela sempre tão sem vida. Então, como um contraste, uma dialética, né? De possibilidades de abertura à vida, e parece que ela não dava abertura para nenhum tipo de solicitação. Então, que de fato, né, ela ficava transitando entre ser filha e se lembrando dela enquanto mãe, né? Então, tinha uma vivência, uma lembrança, uma vivência, uma lembrança. Então, me parecia esse jogo mesmo, entre ser filha e ser mãe. Não conseguir ser mãe, alguma coisa assim, né? E me parece também que ela teve uma oportunidade importante quando a mãe da Helena, né, tenta se aproximar dela. Existe ali uma ligação, uma identificação, uma tentativa de aproximação, mas no fim, né, essa mesma moça que a agride, né, e a faz sangrar, vamos assim dizer. Porque na minha expectativa, aquele encontro entre as duas, ela iria recuperar a possibilidade, né, de se tornar mãe dessa jovem mãe, dessa criança, onde ela capturou a boneca, vamos assim dizer. Mas também isso não aconteceu, né? Parece que ali também ela deu essa oportunidade de abrir espaço para troca, para reciprocidade, para o desenvolvimento.
Então, assim, eu fiquei numa angústia o filme todo, sabe? E assim, quando eu vi que ela tinha 2 filhas, já me ocorreu que a filha perdida seria ela mesma, né? Porque senão o filme, para mim, se chamaria As Filhas, né? Perdidas. Como eram 2 filhas, eu imaginei, ela não teve a experiência de ser filha de uma mãe continente, né? Porque ela não queria voltar para a casa da mãe. E as filhas foram acolhidas pela mãe dela, né? Enquanto ela se ausentou naquele romance. Sim. Então, toda essa conexão de filho e mãe o tempo todo aparece na cronologia das cenas, não na temporalidade, né? Por Sim. isso traz uma sensação de desamparo, desalento, desconsolo. Foi o que eu senti o tempo todo do filme. Sim, você se lembra do olhar da Leda, quando a mãe da Helena, quando elas estão brincando, a Helena pega um baldinho de água, vai jogando na mãe e na boneca também. E ela tem um olhar assim de satisfação de ver como aquela mãe, aquela criança, como elas têm prazer de estarem juntas, né? Como a criança é amorosa com a mãe, como a mãe permite que ela brinque, até com o corpo dela, jogando água, né? Ela não interpreta isso como um ataque, né? A mãe aceita. E, então, acho que é difícil para ela ver essa experiência, né, de uma relação amorosa, que provavelmente ela não teve, ou não teve tanto, né? Sim. Muito obrigada. Castro, agora dá? Você tá me ouvindo agora? Sim. Sim, tá. Bom, primeiro eu queria agradecer a possibilidade de rever a Nilde e de ouvir os comentários dos colegas, né? E eu só queria falar uma coisa muito, muito singela, que é uma experiência que eu tive feliz, que foi a de assistir esse filme, ou de reassistir esse filme, enquanto eu estava lendo, né, no mesmo dia, Recordar, Repetir e Elaborar. Né? E foi muito difícil eu não ver todo o filme como uma tentativa, né, como uma expressão de uma tentativa de reelaboração, né, e de repetições daquilo tudo que a Leda havia vivido. Né? Então, queria dividir com vocês essa possibilidade de pegar na estante de novo, né, essa obra do Freud e poder relê-la pensando no filme. Era isso que eu queria dividir com você. Vamos ver. Regina. Mas eu acho que faz muito sentido isso, né? Que tem a repetição o tempo todo, né? E uma tentativa de reparação. Para isso ela foi lá com aquela bagagem de sofrimento e de aspectos não elaborados dela mesma. Ela precisou tomar uma distância e essa distância possibilitou essa vivência com os outros, né? A partir de uma certa distância, porque quando se aproximava muito, como é uma relação de marido e mulher, ou de pais e filhos, né? As relações muito próximas assustavam muito. De uma certa distância, ela conseguia olhar. A Regina se inscreveu de novo. É a Regina agora, Cassim? Olha, eu me inscrevi porque desde anteriormente eu comecei a pensar na questão da presença masculina também nesse filme que a gente não tocou. Quer dizer, então essa questão do pai também, né?
os filhos têm pai e mãe, e a gente não tocou. E agora Castro ainda falando, e eu disse, bom, vou me reinscrever para tocar nesse assunto, ainda mais, Luiz Fernando, que quando você lembrou da Helena Ferrante, eu me lembrei. E uma das cenas dos livros da Amiga Genial, da Helena, é exatamente uns meninos brincando com as meninas, ela e a amiga, e pegam uma boneca e vão correndo para uma casa e soltam, e jogam a boneca que se some, que desaparece, elas ficam procurando a boneca. Então, já desde esse início, como os homens são apresentados, como a parte masculina é apresentada e como a leitura da mídia foi todo nessa questão do trabalho, como as mulheres, e isso tem muito no livro da Helena Ferrante, esse conflito entre o trabalho e ser mãe, né? E ela chega com o trabalho dela dentro das malas e começa com o trabalho dela escrevendo lá na praia o tempo todo sem ligar para ninguém, e como a vida vai surgindo com todo o seu barulho, até o barulho das águas. Enfim, me ocorreu essa questão masculina, como os homens são apresentados nesse filme também, tá? Só isso. Você veio resgatar os homens, né? Para alguma coisa a gente serve, né, Regina? Ah, pois é, tem que pensar no pai, não é, Nilde? Eu fiquei, essa conversa de agora me fez lembrar do momento em que o marido é convidado para ir para, eu acho que era Boston, né? Acho que era Boston, para a universidade lá, recebeu um convite. E ela ficou muito aborrecida, talvez até invejosa desse convite que o marido recebeu. E parece, né, a mim, que tem alguma relação esse fato com a cunhada da mãe da Helena, com a tia da Helena, que diz assim, pois é, ela casou e engravidou, e eu demorei 8 anos para engravidar. Então, no filme, se sugere assim, que existe uma competição, pode ser com mulher ou com o marido, com a cunhada ou com o marido, que tem o elemento de competição, né? Porque ela fica muito aborrecida quando o marido é convidado para essa ida para Boston. O filme tem tudo, né? Tem todos os sentimentos humanos. É muito bom. A Cilda tinha pedido para falar, acho que dá brevemente, acho que ainda dá tempo. É que, na verdade, eu gostei muito da fala do Luiz Fernando, Nilde, da fala da Neuci, porque até me ajudou a compreender algumas coisas que eu estava sentindo. E a fala da Eide, quando ela diz da angústia o tempo todo, eu acho que esse foi um sentimento que eu tive também, é uma coisa que angustia, mas eu fiquei muito mobilizada, assim, a questão da condição humana. Então, assim, eu sou uma mãe desnaturada? Qual é a minha condição? Eu consigo? Eu não consigo? Né? Então, quando o Luiz Fernando fala, né, da questão dos olhares, eu fiquei pensando nesse resgate, Nilde, que você trouxe, né? O filme vai apresentando os olhares que ela vai tendo. É o fora e o dentro, o fora e o dentro. Mas eu fiquei muito, assim, pensando na condição humana, naquilo que a gente pode, naquilo que a gente não pode. Às vezes eu não consigo. A Neuci falou, ela jogou a boneca fora, ela se sentiu agredida, tá certo, estava no concreto, mas o concreto existe. E às vezes a gente não dá conta, né? Então eu só queria falar isso, a condição humana e que às vezes a gente não dá conta.
Só isso. Eu só queria Desculpa também aí. fazer... Obrigado, Cássio. Eu só queria fazer uma observação que eu estava vendo aqui, me lembrei e fui conferir. É o primeiro filme que essa diretora faz, que se chama Maggie Gyllenhaal. É uma atriz norte-americana, é o primeiro filme dela. Esse aqui. E olha a qualidade que ela fez de um filme com uma tal qualidade, isso que eu achei, queria só agregar. Eu queria só lembrar de uma coisa que me ocorreu enquanto eu assistia o filme, que foi aquele outro filme, O Pai, né, com o Anthony Hopkins, que ele vai sofrendo aquele processo de degeneração, e que o diretor vai te colocando para vivenciar, através, né, da montagem do filme, as angústias, né, daquele senhor se perdendo. E eu acho que nesse filme também a diretora teve essa capacidade, porque o filme ele não tem um roteiro, sabe, onde as coisas vão se encadeando. Ele é assim um mosaico muito muito bonito, né, no sentido de capacidade expressiva das vivências humanas, né? O filme todo o tempo está se referindo ao interior das pessoas, né, ao interior de cada um. Acho que por isso, pelo menos foi a Cacilda que me estimulou a pensar essas coisas todas, por isso essa coisa angustiante que o filme traz, porque ele não tem um roteiro, ele não tem um começo que se segue a outro, sabe? Aquela coisa que vai sendo montada devagar, né? E eu acho que essa é uma das qualidades desse filme, né? A montagem dele, né, que nos aproxima dessa coisa angustiante que está contida na história, né? Então, mas para isso nós estamos aqui, não é? É nessa conversa que a gente vai juntando os pedacinhos, né? Como num quebra-cabeça, vai pondo cada coisa no seu lugar. Acho que é isso, porque quando você pega um quebra-cabeça de 100, 200 peças, no primeiro momento é muito angustiante mesmo, começar por onde? São aspectos da vida de uma pessoa que precisam estar mais ou menos, um tanto, né, organizados para ela poder dar conta das demandas da vida, das demandas do viver, não é? Especialmente as emocionais. Tem mais alguém aí, Cássio, para falar? Então, estou aqui pensando, né, como a gente vai ficando estimulado, sempre alguém quer falar, mas é só mais uma coisinha, que tem muitas coisas que vão aparecendo, né? Como é bom conversar. Nós estamos já no tempo, No né? horário, né? Daria então, para ficar mais muito tempo, né? Mas... em nome aqui da Comissão de Cultura do Núcleo, agradeço a todos que participaram, que estiveram presentes. Nilde, quer comentar alguma coisa? Depois a Cibele está aqui? Não sei se está aqui. A Cibele pode falar. Ah, tá. Fale então, Nilde, por favor. Então, eu queria agradecer essa oportunidade, porque realmente é um momento que a gente vê um filme, mas para pensar. Não é só ver um filme pronto, porque ele convoca as nossas emoções, né? E se a gente tiver tempo e disponibilidade para pensar, como disse a Cacilda, né? no humano, no sofrimento humano, nas dores da alma, isso nos ajuda a ser mais tolerantes, né? A não jogar a boneca pela janela. Cibele, está aí? Estou aqui, Luiz Fernando. Então, nós estamos encerrando, né? Eu gostaria de agradecer muito a Nilde, em primeiro lugar, mais uma vez ela aqui conosco.
São muitos anos assim que vamos nos seguindo, né? E a Nilde sempre trazendo uma colaboração muito especial com o nosso núcleo. E agradeço assim a participação de vocês todos que trazem sempre o entusiasmo de cada um, né? Então são momentos muito ricos que a gente tem tido aqui. E a gente aproveita muito tudo isso. Muito obrigada e boa noite a todos. Muito obrigada a todos. Obrigado. Obrigado, Cássia, também, pelo trabalho aí. Tchau, boa noite a todos. Obrigado, Nilde. Obrigada, Boa Luiz noite. Fernando. Boa noite a todos. Boa noite. Até. Tchau.